Olá a todos. Vou falar da fraude do século, mas não vou abordar temas já excessivamente debatidos nas mídias mundiais, como bandeira tremulando, fotos modificadas, sombras em diferentes direções, falta de cratera embaixo de motor, pegadas em ambientes sem umidade, 6 missões tripuladas com 12 astronautas pisando na Lua sem nenhum problema. Desse total de missões que somados daria mais de 21 horas em solo lunar, 10 inúmeras mortes suspeitas em apenas 3 anos. Entre elas, 15% dos astronautas da NASA que estavam diretamente envolvidos no programa Apollo, 10 horas de gravações que ninguém viu, dessa cópia da cópia que a imprensa fez de um telão instalado na NASA em resolução pífia. Não vou falar das desculpas toscas que deram sobre a perca dos filmes originais, tipo, que perderam por causa da burocracia americana, que os responsáveis por cuidar das gravações se aposentaram, que regravaram por cima para economizar, que esqueceram de catalogar, e nem dos motivos para não ter feito cópias de digitalização das filmagens originais desse fato tão importante para a humanidade. Lembrando, nos Estados Unidos, quase todos os documentos secretos têm um prazo para ser liberados ao público. As gravações originais das missões Apollo estavam marcadas para ser liberadas à imprensa em 2009, mas 3 anos antes, em 2006, eles divulgaram à imprensa que tinham perdido os filmes. O que passaram no telão como ao vivo foi uma cópia da cópia, imagem que recebiam de observatórios da NASA fora dos Estados Unidos, entre eles um da Austrália. Isso não é boato, é informação oficial da NASA. Vou tentar explicar melhor. Segundo a NASA, para garantir que as imagens chegassem à Terra, os astronautas as enviavam da Lua em 10 frames. Essa mesma, ao chegar em estações receptoras, como essa da Austrália, eram compactadas e convertidas para 60 frames, o que piorava muito a imagem. Após isso, elas eram enviadas para os Estados Unidos, e para piorar ainda mais, as imagens eram recebidas num monitor preto e branco. E como se essa perca de qualidade não bastasse, um operador de câmera gravava essas imagens da tela desse monitor e jogava no telão. Quer dizer, as imagens que o mundo vê até hoje, é uma cópia da cópia da cópia. Segundo a NASA, eles gastaram mais de 50 milhões de dólares, só para fazer essa imagem chegar ao telão onde a imprensa estava gravando. Até aí eu concordo. Se verdade, isso realmente teria um custo muito alto mesmo. Só queria resposta para uma simples pergunta. Já que fizeram isso tudo para o mundo ver um homem na Lua, por que não liberaram cópias das imagens a cores e sem chuviscos que os astronautas trouxeram de lá? Não tem desculpas para isso. Emissoras tipo CNN, Fox, BBC, NBC, pagaria milhões para ter acesso a essas imagens. Até emissoras de outros países fariam isso. Por essas e outras que acredito na versão de quem não acredita na Pinóquia NASA. Creio que fizeram um filme em estúdios na Área 51. Enviaram essas imagens para um satélite, e esse mesmo as enviou de volta à Terra para estações receptoras. E o resultado é esse que vemos até hoje. Exceto uma farsa. Nada justificaria manter essas imagens trancadas a 7 chaves por mais de 40 anos. A intenção por trás dessas manobras foram enganar todo mundo, de aliados a inimigos. Os filmes originais das câmeras, que supostamente os astronautas trouxeram da Lua, eram a cores e tinham bem mais frames, portanto, seriam de excelente qualidade. Como disse antes, exceto uma farsa, nada mais justificaria manter essas gravações trancadas a 7 chaves por mais de 40 anos até perdê-las. Vou falar dos motivos que os levaram a montar essa mentira. Os Estados Unidos, após as bombas atômicas jogadas do Japão, passaram décadas e décadas aterrorizados por medo dos soviéticos fazer o mesmo com eles. Para ter uma ideia do que estou falando, vejam essa entrevista de Tom Hanks e Steven Spielberg ao Fantástico, que está no link na descrição desse vídeo, de como viviam amedrontados na infância por medo das bombas atômicas dos soviéticos. Lembrando, a corrida espacial era apenas pano de fundo para desenvolvimento de armas militares. Ao longo dos seus 60 anos de história, o programa espacial soviético foi responsável por um grande número de metas pioneiras alcançadas na conquista do espaço, incluindo o primeiro míssil balístico intercontinental, o primeiro satélite artificial, 1957, o primeiro animal no espaço, 1957, o primeiro homem no espaço, 1961, a primeira mulher no espaço, a primeira caminhanda no espaço, o primeiro veículo a entrar em órbita solar, 1959, o primeiro impacto na Lua,
1959. A primeira imagem do lado escuro da Lua, 1959. O primeiro pouso suave na Lua, 1966. O primeiro satélite artificial da Lua, 1966. O primeiro rover na Lua, a primeira estação espacial, a primeira sonda interplanetária a atingir a superfície de outro planeta, Vênus. E meses antes das tais missões Apollo foram à Lua remotamente e trouxeram uma rocha lunar, feito que particularmente não acredito. Enquanto isso, o programa norte-americano mal saía do chão. Após décadas de terror vividos por medo dos mísseis balísticos dos soviéticos que poderiam carregar bombas atômicas, eles divulgaram em todas as mídias que quem chegasse à Lua primeiro ganharia tal corrida espacial. Investiram trilhões, o que mais ou menos deu certo. Ao menos o foguete conseguiu levar astronautas para fora da Terra. Mas as outras dificuldades continuavam. Dificuldades essas que irritavam os astronautas, o que acabou os fazendo ser um problema para a NASA. Talvez isso seja a resposta para várias mortes estranhas e suspeitas de astronautas da NASA e outros envolvidos nas missões Apollo. Em um período de apenas 3 anos, 15% dos astronautas da NASA morreram em mortes suspeitas. Após esse montante de problemas, impossibilidade tecnológica de ir, só lhes restaram fazer um filme, como fez no caso Roosevelt, onde tentava enganar o mundo com uma falsa autópsia de ET. Só vieram desistir daquela tolice recentemente, pois a mesma era tão fantasiosa que nem o ser mais burro do mundo acreditava mais nela. Hoje dizem que foi a imprensa que fazia as montagens e reportagens de livre e espontânea vontade, mas não. Os militares faziam enormes mistérios, só para deixar a entender que aquela besteira era verdade. Divulgava fotos com máscaras, luvas e roupas especiais. Faziam movimentações militares exorbitantes na Área 51. Tudo para validar a farsa. Passar a impressão ao mundo que detinham tecnologia extraterrestre. Você que está aí do outro lado, não se deixe enganar por Globo e mídias em geral. Os Estados Unidos não são assim bonzinhos como elas nos mostram. Eles na época tinham, e ainda têm total controle sobre as grandes mídias norte-americanas e do mundo. Globo é um exemplo disso. Nossa maior emissora é uma das aliadas que sempre tentam esconder as sujeiras dos Estados Unidos. Raramente falam do mal que os gases do incêndio subterrâneo que causaram, e queimam o chão de Centralia na Pensilvânia há mais de 50 anos faz, do acidente nuclear entre Maryland e também na Pensilvânia. Não falam que o governo norte-americano permite à Coca-Cola importar toneladas de folhas de coca do Peru e Bolívia. Veja no link abaixo na descrição do vídeo como a Folha de São Paulo é tendenciosa ao falar do assunto. Já começa no título. Estados Unidos são os maiores compradores legais de folhas de coca do mundo. Quer dizer, se é para os Estados Unidos vir algo legal, quando eles dizem legal, isso já entra na cabeça das pessoas que se trata de algo bom e normal, mas não é. O próprio Estados Unidos proíbe outros países de comprá-las. Voltando à farsa da Lua. Vejam alguns argumentos usados pela NASA. Nós deixamos um laser lá. Primeiro que não é um laser, é apenas um pequeno painel com retrorefletor de luz, mais ou menos como esses usados no trânsito, o que seria milhões de vezes mais fácil fazer remotamente. Rússia, China e Japão também têm objetos lá e nem por isso levaram pessoalmente, e muitos até dizem que esse tal retrorefletor é uma grande mentira. Segundo especialistas, a Lua por si só já é refletora de luz. Mas vamos supor que esse painel exista. Você deve estar pensando: nossa, mais de 1 quilômetro é muita coisa. Sim. Mas estamos falando de um corpo celeste que, apesar de ser menor que a Terra, ainda é muito grande. Mais ou menos 38 mil quilômetros quadrados. Localizar essa área daqui, mesmo com um excelente telescópio, não seria nada fácil. Outra grande besteira que eles sempre citam: os russos não falaram nada. Isso é uma grande mentira. Os russos sempre alegaram que na época não tinham tecnologia para tal comprovação. Só conseguiram tirar fotos via satélite espião de enormes galpões tipo estúdio de TVs e crateras da Área 51 no deserto de Nevada, muito semelhantes às que a NASA diz ser da Lua. Tanto que agora em 2015 eles reabriram a investigação para saber o porquê os Estados Unidos perderam as gravações originais. Agências governamentais sérias não podem contestar algo sem ter 100% de provas. Essa que os russos não duvidaram é uma enorme mentira. Outra falácia que sempre usam. Tinha mais de 750 mil envolvidos no projeto Apollo. O engraçado é que falam isso e o nariz nem cresce. O principal do programa era restritíssimo a poucas pessoas.
Quase tudo se passava na Área 51. Como todos sabem, é extremamente restrita, e Rússia e Estados Unidos não perdoam traidores. Se alguém abrir o bico sobre projetos militares, ele e suas famílias serão enormemente perseguidos. Estados Unidos não era, e ainda não são democráticos como as mídias brasileiras nos mostram. Eles perseguem ferozmente quem os traem. Edward Snowden e Julian Assange são exemplos disso. Um está escondido na Rússia, e o outro está refugiado há 4 anos na Embaixada do Equador. Outra que usam é em relação à resistência dos trajes à radiação. Poxa, se eram tão resistentes, por que não os usaram para conter o vazamento nuclear na Pensilvânia, ou de Fukushima e Chernobyl, dos hoje aliados Japão e Ucrânia? Veja que bizarrice. Em pleno 2009, a NASA jogou uma sonda contra a Lua para ver se encontrava água. Espacial americana explodiu uma cratera na Lua para descobrir se tem água por lá. Como é que foi essa operação, hein? Evaristo, a NASA diz que foi um sucesso. Os americanos ligaram a TV hoje logo cedo e assistiram tudo ao vivo. Não deu para ver a poeira lunar provocada pelo impacto. A simulação da NASA, feita pelo computador, explica melhor o que aconteceu. O foguete Centauro e, em seguida, o satélite Helios atingiram a Lua a 9.000 km por hora. O alvo foi uma cratera na parte sul, onde o Sol nunca bate. E para que a NASA quer saber se tem água lá na Lua, Juliana? Água, fonte de vida, né, Evaristo? Se houver água, a NASA poderá pensar em bases permanentes de exploração na Lua e poderá também ajudar nos estudos da origem da água na Terra. Fala sério, para quem diz que 40 anos atrás, com um computador menos potente que um celular, pousou 6 vezes colocando um total de 12 astronautas na Lua, passando várias horas por lá, inclusive com um supercarro à disposição, ter que fazer esse tipo de missão para detectar água. Se as tais missões Apollo não fosse uma farsa, isso seria muito ridículo. O que muitos têm que entender definitivamente é que nós humanos só somos grande coisa aqui na Terra, protegidos da radiação pelo campo magnético, com ar, umidade, temperatura sem variações bruscas. E se não bastasse isso, ainda precisamos comer, beber, dormir, defecar e mijar ao menos uma vez por dia. Fora da proteção da Terra não somos nada. Se fosse fácil mandar humanos para longe, eles não estariam gastando trilhões em missões não tripuladas a Marte. Outra que usam. Mas 80% da população mundial acredita. Lógico que sim. Vários estudos já comprovaram que a grande maioria dos animais da Terra, incluindo nós humanos, tem necessidade de andar em rebanho, como ovelhas. Precisam ser guiadas. Apenas uma pequena parcela nasce com o dom existencial, que contesta, analisa e tira suas próprias conclusões. A outra, a grande maioria, preferem uma história pronta, sempre segue as regras ditadas pelos impérios de suas épocas. Só por exemplo, essa maioria tempos atrás, mandavam queimar quem dizia que a Terra era redonda e girava em torno do Sol. Desculpa por qualquer coisa, mas para acreditar na NASA tem que ter muita fé, coisa que infelizmente tenho pouca. Não tenho nada contra a pessoa ter fé, mas na NASA não. Isso é um atraso para a ciência. Fora o caso Lua, onde até tinha uma boa razão para tal farsa. Aquela inútil Guerra Fria precisava de um fim mesmo, mas infelizmente parecem ter gostado de enganar milhões. Hoje há inúmeras modificações e falsificação em muitas fotos que dizem ser de milhões de anos atrás, e é apenas de Marte. Talvez estejam pensando, se tudo que falamos vira verdade, vamos embolsar essa grama, computadorizar fotos do deserto e dizer que são de lá que dá na mesma. Esses foram os motivos para fazer uma farsa, impossibilidade técnica de ir, e necessidade de frear o desenvolvimento soviético. Em filmes tudo dá certo, você escolhe os finais. Pode até dizer que só tinha 20 segundos de combustível. Só tinha combustível para mais 30 segundos de manobras. Eles só tinham a ganhar. E se os soviéticos tentassem a Lua, abre aspas, como eles, fecha aspas, morreriam de radiação, calor ou frio extremo. It's one small